começar? Hoje é a nossa quarta aula, né? Quarta? Quarta aula, exatamente. E é uma das aulas, eu diria assim, uma das mais importantes. Se bem que as outras também são, né? Informática, ultimamente, os conteúdos dela têm se diluído bastante. E é difícil apontar assim um assunto que caia mais ou que caia menos. Normalmente nas provas, né, praticamente cai tudo. De qualquer maneira, dá uma olhada aqui no assunto, ó, a gente vai dar uma boa abordada na parte conceitual a respeito de internets e intranets. Só deixa eu avisar vocês antes mesmo da aula começar, porque normalmente eu não digo, mas algumas pessoas têm a tendência de interpretar assim, ó, vai ter internet na prova, nem precisa estudar, porque eu já sei mandar e-mail que é até meio antigo já, né? Sei navegar, sei até falar no WhatsApp ali, sei até mandar uma mensagem de áudio. Olha, gente, não é bem isso que vai cair na prova. Quando o assunto é concurso público e internet, em geral, o que é cobrado em concurso são noções de conceito, assim, noções teóricas. Na prática, aquilo que está por trás da internet. Aquilo que raramente a gente toca no assunto, entende? Então, uma coisa é você ser usuário de internet, outra coisa é você ser concurseiro. E o que vai ser exigido de vocês vai bem além, né, daquilo que um simples usuário conhece. Então, eu vou pedir que vocês hoje, durante a aula, tentem prestar o máximo de atenção, verifiquem se o que a gente está vendo, né, ao longo da aula, assim, se as coisas vão se encaixando, porque eu garanto para vocês, a gente vai aprender várias coisinhas separadas. Mas até o finalzinho da aula seria legal se vocês conseguirem juntar todas as peças e verificar que elas são realmente coerentes. Se por acaso vocês perceberem assim, não, estou com uma dúvida aqui, parece que alguma coisa não está encaixando. Então, né, talvez tenha ficado alguma coisa inconsistente ao longo do caminho. Portanto, se vocês precisarem, né, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Vai perguntando para não acumular, tá bom? Olha só, internet, então, a primeira coisa que a gente vai precisar conhecer, o fundamento, né? Porque se vocês olharem bem as questões de prova, a maioria delas, eles resgatam coisas lá de baixo, assim, coisas bem fundamentais, tá bom? Olha, a gente vai precisar conhecer, a partir de agora, o que é a internet e como ela funciona. São coisas que eles, direta ou indiretamente, transformam em perguntas de prova. Vejam aí se vocês sabem o que são, ó. Roteadores, rotas e saltos. Já a gente vai ver. O que é um modelo de rede cliente-servidor? Nós precisamos, até o dia da prova, ter bem claros os conceitos de o que é uma máquina cliente e o que é um servidor. O que cada um desempenha, né? Quais são as funções de cada um, qual é o conceito que está por trás. O que são backbones, já eu mostro para vocês. Como os computadores na internet são endereçados, ou seja, são identificados. Hoje em dia existem duas formas. Um endereço numérico, que vocês já ouviram falar, no mínimo, vocês devem saber do que se trata. O número IP, que é o endereço mais fundamental adotado na internet. E os domínios, que não são essenciais, eles não são obrigatórios, mas eles são muito mais fáceis de trabalhar. Então, mesmo não sendo obrigatórios, eles são os mais usados pelas pessoas, né? Já a gente vai ver o que são. E cuidado para vocês não se confundirem entre endereçamento de computadores com endereçamento de informações. Quando você está dando o endereço de um computador, tem duas formas. Mas quando você quer descrever o endereço de uma informação, de um texto, de uma música, de um vídeo, né, de um programa que esteja na internet, você precisa da URL. Então a gente vai ver em seguida o que significa a sigla, o que tem por trás disso aí, tá? Aproveitando depois do embalo, a gente vai aprender o que são protocolos de comunicação, ou seja, como é que clientes e servidores trocam dados, como eles se comunicam, né? Nós vamos ver que o nome que se dá a esses protocolos é esse aqui, ó, TCP/IP, que é o nome dado genérico a todos os protocolos da internet. E dentro dos protocolos TCP/IP tem alguns que é fatal, assim, ó, vai acabar caindo. Dificilmente fica de fora de um concurso público. Vejam aí se vocês já sabem mais ou menos a diferença entre HTTP
e HTTPS. Para que serve FTP? Tem ideia? Vou fazer um FTP agora de manhã. Vamos ver o que é isso. Quais as diferenças entre SMTP, POP e IMAP, que são os protocolos de e-mail? DHCP, a gente vai acabar vendo aí ao longo da aula. DNS, são esses os principais. Tem mais, mas dentro do nosso contexto são os que a gente realmente tem que garantir que conhecemos. E lá para o finalzinho da aula eu mostro para vocês o complemento aqui, né? O que é uma intranet e um derivado dela, que é a extranet. Assim a gente mata esses conceitos principais, tá bom? Mas sem muita demora, então tem mais assunto do que tempo. Eu nem quero demorar muito. Olha só. Gente, vocês têm ideia, sendo assim bastante conceitual, do que seja a internet? Na opinião de vocês, a internet é ou não um meio de comunicação? Assim como o telefone, a TV, né, o rádio, a internet também funciona como um meio de comunicação? Sim, só que ao contrário dos outros, a internet se baseia em tecnologias de informática, né? Normalmente computadores, apesar de que hoje em dia os celulares, os smartphones estão ganhando muito espaço também nela, né? Mas é isso, a internet, então, se a gente for olhar, basicamente é uma forma de você trocar informações com outras pessoas. E a internet pode ser vista em dois planos. No plano de software, né, você usa a internet utilizando um navegador, um programa de e-mail, um software de bate-papo. Você também pode enxergar a internet no plano material, no plano do hardware. Gente, vocês concordam que a internet, fisicamente falando, é composta por cabos de transmissão, aparelhos eletrônicos que transmitem os dados, computadores, tablets, celulares, né? Então tem a parte de software e de hardware. Vamos dar uma olhadinha assim de uma forma mais genérica. O que viria a ser a internet? Ó, conceitualmente, a internet ela significa o que o próprio nome dela sugere. Na verdade, se vocês observarem bem, a palavra internet é formada por duas palavras. Em inglês, inter e net. Vocês têm ideia do que significa esse inter aqui? Ó? Significa interconnection. E o net, que vem do inglês, network. Então, na prática, internet significa, né, interconnection of networks. Vocês traduzem para mim? O que é isso? Interconnection? Bom, o nome já está bem fácil aqui, né? Interconexão de redes. E é exatamente isso que é a internet. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente. Quando vocês pensam numa rede de computadores, numa network, é isso aqui que vem à cabeça? Dá uma olhada aí, gente. Se eu pedisse para vocês imaginarem uma rede de computadores, eu estou fazendo bolinhas, né? Mas vamos imaginar para ir mais rápido. Cada bolinha dessas, imagine que seja um computador. Hoje em dia, e já há décadas, é possível conectar computadores formando uma rede? Claro que sim, né? Então a gente imagina uma rede como uma estrutura de telecomunicação que permite que dois ou mais computadores troquem dados entre eles, ok? Se você voltar no tempo, redes de computadores foram inventadas lá pelas décadas de 50 e 60. Então já faz bastante tempo, né? E essas redes começaram de uma forma bastante precária. As primeiras redes eram extremamente primitivas, tá bom? Mas com a evolução, com o passar do tempo, várias redes dessas foram sendo criadas. Eu vou desenhar bolonas agora maior para não perder tempo, tá? Gente, uma rede que tenha a abrangência de um local, de uma sala, o pavimento de um prédio, ou até mesmo um prédio, uma rede que tenha aproximadamente 200 metros de abrangência, costuma ser chamada normalmente de rede LAN. Eu acho que vocês já ouviram falar essa sigla, né? LAN, esse LAN aqui, vocês acham que tem ou não a ver com LAN house? Você sabe o que é uma LAN house, né? LAN house é uma casa de rede local. Uma casa, um estabelecimento comercial que você vai lá, tem vários computadores interconectados e você pode jogar Counter-Strike. Quem aqui já fez isso? Não sei. Ou você pode usar o serviço de uma LAN house para entrar na internet. Hoje em dia é o que mais se usa. Mas o contexto inicial das LAN houses é que você tinha um estabelecimento comercial cheio de computadores interligados e formando uma rede.
tá? Se eles chegarem ao ponto de cobrar de vocês, uma LAN caberia nessa sala? Sim ou não? Claro que sim, com folgas, 200 metros, com certeza. E se fossem assim 3 andares desse prédio, ainda seria uma LAN? É só você pensar, 200 metros com folgas, com certeza. E se fosse o prédio inteiro? 5 andares? Sim. Até 10, 15 andares, com certeza. Uma LAN, ela tem algo em torno de uns 200, aproximadamente, né? 200 metros de tamanho, ok? E ao longo do tempo, ao longo dos anos, várias LANs dessas foram surgindo. Mas uma coisa que vocês têm que levar em conta, gente. Na época, lá no passado, não havia ainda uma tecnologia que permitisse a comunicação para o lado de fora. Então as redes locais eram literalmente como ilhas. Você tinha computadores aqui dentro que se intercomunicavam, mas não havia possibilidade de comunicação para o lado de fora. E isso foi surgindo, né? Foi acontecendo. Até que, olha só. Então, a internet é composta por inúmeras redes, eu já estava explicando ali, de pequeno e de médio tamanho, tá bom? Redes pequenas costumam ser chamadas de redes LAN, ok? Redes de médio tamanho, já já eu mostro para vocês, tem uma outra denominação. E que acabam formando uma rede de grande tamanho. A internet é um sistema de interconexão de redes que interliga redes pequenas e médias, mas que acaba formando uma rede gigante, tá? E é por isso, então, que seria legal vocês guardarem aqui na memória. O que é uma LAN? Uma Local Area Network. Rede de área local. Uma rede pequena, né? Em torno aí de até uns 200 e poucos metros de tamanho. Rede de pequeno porte. MAN, guarda na memória, gente. Isso aí costuma aparecer no meio de uma questão de internet, tá? MAN significa Metropolitan Area Network. Vocês me ajudam na tradução? Como é que vocês traduziriam? Rede de área, facílimo, metropolitana. Metropolitana lembra uma cidade, e é bem isso mesmo. Uma MAN é uma rede que pode ter o tamanho de uma cidade. Ou seja, ela tem alguns quilômetros quadrados de abrangência. Então você não tem mais uma rede de alguns metros. Você teria uma rede de alguns quilômetros, tá? É uma rede de médio porte. Se vocês me perguntarem assim, mas onde é que eu encontro uma rede MAN? Normalmente nos campos universitários. Por exemplo, ali no campus da UFSC, no campus da UFSC, existem computadores da universidade? Sim, esses computadores estão interligados, formando uma rede, a rede da universidade? Claro que sim. Como você classificaria a rede da universidade? Que deve ter aí uns 4, 5... Eu estou meio mal de cálculo aqui, gente, mas eu imagino que o campus universitário lá da UFSC deva ter uns 10 quilômetros quadrados. Vou chutar, por aí. Então isso configuraria uma rede LAN ou MAN? MAN, com certeza, né? Então é fácil de imaginar. E por fim nós temos as redes WAN, que vem do inglês Wide Area Network. Você pode traduzir livremente como rede de área ampla, que são as redes de grande porte. Aí uma rede WAN não tem limite de tamanho, ok? Na opinião de vocês então, gente, ó, no passado começaram a surgir redes LAN, redes pequenas. De repente começaram a surgir também redes metropolitanas, maiores, né? Redes de médio tamanho. Mas ainda assim elas não se comunicavam entre elas. Só dentro da rede havia comunicação. Até que inventaram um dispositivo eletrônico meio que revolucionário, chamado roteador. Você já deve ter ouvido falar disso, né? O roteador é um equipamento eletrônico que, quando instalado dentro de uma rede, olha só o que ele faz, gente. O roteador permite a interconexão de redes. O roteador é fantástico, porque ele vai além dos limites internos de uma rede. Ele acaba interligando as outras redes, né? Formando uma rede maior. E essa redona aqui, então, ó, e isso é o que a gente chamaria de rede WAN. Portanto, me ajudem. Na opinião de vocês, a internet conceitualmente é uma rede LAN, é uma rede MAN, ou é uma rede de redes do tipo WAN, mas que é formada por redes pequenas e médias? Qual delas? Essa última, né? Com certeza. A internet é uma rede enorme. Qual é o tamanho da internet, gente?
Bom, o tamanho do planeta Terra, até mais talvez, né? Até em órbita você tem conexão com a internet, no alto do Everest você tem internet, no fundo do oceano tem como a internet chegar lá. Então, na verdade, a internet hoje em dia não conhece muitos limites, né? O planeta inteiro pode estar conectado, formando uma rede gigantesca chamada internet, que é conceitualmente, né, denominada rede WAN. Então, isso é que vocês vão assinalar lá no dia da prova. Mas não deixem de lembrar o conceito das redes menores que compõem, tá bom? Ok? Então, conceitualmente é isso, né? A internet é uma rede de redes, é um método que interconecta várias redes mundialmente, ok? Uma coisa que talvez seja legal deixar bem claro, né? A internet utiliza, então, roteadores, que são equipamentos eletrônicos essenciais para a sobrevivência da internet, para repassar os pacotes de dados de uma rede para outra, formando uma rota. Gente, por que vocês acham que o roteador tem esse nome, hein? Porque o roteador é o equipamento eletrônico não só responsável por interligar as redes, mas também por permitir que uma informação que saia de um local, essa informação tem que ser roteada. Ela tem que decidir por qual caminho vai passar. Rota é nada mais, nada menos do que o caminho que uma informação percorre para sair de uma origem e chegar num destino. E aí vocês me ajudam? Se a rota é o caminho que a informação percorre enquanto atravessa a internet, quem é que decide a rota? Me ajuda. Como é que chama o equipamento que decide? Não, a informação vai por aqui ou vai por ali. Eu vou mandar por aqui porque eu acho melhor. Quem decide isso? O roteador, né? O nome é bem intuitivo. Não é à toa que batizaram ele assim. O roteador é o equipamento responsável por transmitir os dados na internet. Então, portanto, me ajudem aqui, ó. Se uma informação precisasse sair daqui e chegar a um computador daqui, na opinião de vocês, a informação ela sai daqui e vem direto para cá? Ela dá um triplo, duplo carpado e cai aqui nessa rede? Ou ela obrigatoriamente tem que atravessar inúmeras redes ao longo do caminho até chegar? O que vocês acham? De novo, é essa segunda alternativa, tá? Então, qualquer que seja o método de transmissão de dados na internet, ele requer que a informação vá sendo repassada de uma rede para outra. E quem é responsável pelo repasse, o roteador é uma máquina que pega a informação, vê para onde que ela deve ir, decide a rota e envia para o próximo roteador. Por isso que você precisa ter vários roteadores ao longo do caminho. Eles vão repassando aos poucos a informação. Mas não confundam, tá, gente? Apesar da informação ir pulando, então, assim, ó, nós chamamos isso de salto, né? Cada vez que uma informação pula de um roteador para o outro, o nome é bem sugestivo, chama-se salto. E isso ocorre quase que instantaneamente, eles são muito velozes. Então é uma máquina eletrônica que nem perde muito tempo e transmite os dados, ok? Diga. A chance existe. Existe. Quando os roteadores, por serem máquinas eletrônicas, eles são sujeitos a falhas. Às vezes, ele, na hora de repassar um pacote, o pacote pode se perder no meio do caminho. Ou pode ocorrer uma falha durante a transmissão, aí o endereço que chega é deturpado. Então, tem várias... Por isso que, às vezes, a gente, sei lá, tenta baixar um arquivo, estava vindo, de repente parou. Ué, o que houve? Bom, inúmeras coisas podem ter causado aquilo, mas uma delas é uma falha no roteamento, que pode acontecer, né? Então pode sim, a internet não é uma ciência exata, de vez em quando um ou outro imprevisto ocorre. E tem um detalhe, quando uma informação percorre a internet, ela tem só um comentário aqui, tá, gente? Ela tem uma propriedade chamada TTL. TTL vem do inglês Time to Live, tempo de vida. Então, se um pacote de dados sai da origem e ele começa a ser transmitido pelos roteadores, ele tem um tempo de vida, um time to live, que é de aproximadamente 1 minuto. Se esse pacote de dados começar a andar pela internet e não chegar nunca, chega uma hora que, para evitar pacotes zumbis, né? Imagina um pacote de dados que entrou na internet
e o coitado não conseguiu chegar no destino. Ele está lá perambulando e só congestionando a rede. Não, mas ele tem um tempo de vida. Se o tempo dele estourar, a hora que ele passar pelo próximo roteador, o roteador vai ver, peraí, mas o teu tempo de vida expirou. Vou tirar você daqui que você é um zumbi agora, né? Tá perdido. Então aí, nesse caso, em 1 minuto mais ou menos, o usuário do outro lado vai ver, não, alguma coisa deu errado, que eu estou esperando aqui e não está indo, vou fazer de novo, repete a operação e possivelmente vai dar certo. Então, que bom que isso existe, senão a internet seria muito congestionada, né? Se uma informação começar a vagar por ali e não chegar no destino, ela tem um prazo para viver, TTL, tá? Bom, só para ilustrar isso tudo que eu estou fazendo, né, que eu estou falando, gente, eu fiz um desenho aqui meio feito a facão, né, mas espero que dê para entender. Na verdade, eu tentei reproduzir aquilo lá, ó. Ver se vocês entendem do que se trata. O que são essas coisas aqui? São redes locais, redes pequenas, espalhadas, imaginem, pelo mundo inteiro. E o que são essas coisas aqui? Bom, aqui são redes metropolitanas, redes de médio tamanho, redes maiores, que, através do uso de roteadores, formam uma estrutura muito maior, denominada WAN, né? Uma Wide Area Network, uma rede de área ampla, que é o que a gente subentende como sendo a internet. Então, faz de conta, claro que a internet é muito maior que isso, é um fragmento, mas eu acho que já dá para entender. E se você imaginar uma situação em que exista a necessidade de enviar uma informação por ela, então é isso que vai acontecer, ó. Imagine um computador A pertencente àquela rede lá, ó, e ele envia uma informação. Gente, quando isso acontecer, é basicamente assim que a informação vai trafegar pela internet. Ela vai pulando de uma rede até a outra, na máquina destinatária, na rede de destino. E vocês viram que ele, nesse caso, deu uma volta meio esquisita aqui, né? Por quê? Talvez vocês queiram me perguntar, mas não seria mais sensato vir por aqui, ó? Me parece ser tão mais perto. E por que deu essa volta? É porque cada segmento da rede costuma ter uma certa taxa de transmissão. Alguns segmentos são mais velozes, outros podem ser mais lentos. Então, quando uma informação passa pelo roteador de uma rede, o roteador está conectado a várias, e ele está monitorando por onde é o caminho mais rápido sempre. Então, quando uma informação chega ao roteador, ele vê o destino, para onde ele teria que enviar, e ele analisa as possibilidades, sempre dando prioridade para o caminho, e aí vocês vão me ajudar, para o caminho mais curto ou para o caminho mais rápido. O que vocês acham? Faz de conta que por esse caminho em zigue-zague aqui, ó, a informação levaria 0,5 segundos para ser transmitida. Mas se ela viesse por esse outro caminho, ela levaria 0,8 segundos. Qual a melhor alternativa? Um caminho mais curto, mas mais demorado, ou um caminho mais longo, só que mais rápido? Isso pode acontecer, depende da taxa de transmissão. Qual que é a prioridade do roteador, gente? Tempo. Ele quer resolver a pendência no menor tempo possível. Então, os roteadores, eles se baseiam na velocidade, não na distância. Aqui pode ter 10 mil quilômetros a ser percorrido, mas aqui vai mais rápido, percorrendo 15 mil quilômetros. Manda por aqui, que é melhor. Isso é bom, né? Quanto mais rápido, para nós, melhor. A gente não está nem aí se percorrer uma distância maior. O que a gente quer é que chegue ao destinatário o mais rápido possível. Tá bom? Se então cair alguma informação, né? Alguma coisa numa questão de prova ligada assim à transmissão de dados, conceitos do que seja a internet, como é que ela é composta, essa é a visão que vocês devem ter. Tá joia? Uma coisa também, gente, que eu sou praticamente obrigado a mostrar, vocês vão acabar vendo isso em alguma questão de prova, é o conceito de backbone. Deem uma olhada aí na memória de vocês, se vocês já tiveram a oportunidade de estudar antes. Tem ideia o que é um backbone? Então vamos ver, vamos destrinchar a palavra. E vem do inglês, claro, né? Se vocês puderem me ajudar. Gente, o que quer dizer bone em inglês? Osso. Bone é osso, o osso que a gente tem no corpo. E o que quer dizer back? Costas, a parte de trás. Portanto, traduzido literalmente, backbone é o osso das costas. Qual é o principal osso
ou ossos que a gente tem nas costas? A espinha dorsal, a coluna vertebral, né? Inegavelmente é o osso mais importante das nossas costas. E é por isso que, em inglês, backbone significa literalmente espinha dorsal. Daí vocês vão me perguntar, tá, e o que tem a ver espinha dorsal com internet, meu Deus? Não é aula de biologia, mas tem a ver. Se vocês analisarem bem, a espinha dorsal do nosso corpo, além de manter o nosso corpo sustentado, né? E ela tem aquelas vértebras que nos dão flexibilidade, vocês concordam que por dentro da espinha dorsal passam os nervos que unem o nosso cérebro aos nossos membros. Então, quando o meu cérebro dá um sinal elétrico, esse sinal percorre parte da minha espinha dorsal e chega até o meu membro e eu me movimento. Certo? Então, tem uma ideia de transmissão de dados. E é isso que eles usaram aqui na internet. Backbone, ou espinhas dorsais, são, na verdade, gente, não são ossos. São cabos de fibra ótica entre continentes. Eles vão de um lugar ao outro do planeta e que transmitem dados da internet em altíssima velocidade. Um backbone, por ser feito de fibra ótica, ele suporta velocidades de vários terabits por segundo. Vocês têm ideia o que é um terabit por segundo? Quer ver, ó, qual é a velocidade que vocês devem ter em casa de internet? Não sei, mas alguns vão dizer 10 mega, 15 mega, 35 mega, quando muito 100 mega. Mas vocês estão vendo que eu estou falando de megabits por segundo. Mega são milhões de bits. Num segundo, a tua internet é capaz de transmitir 1 milhão de bits. Ou, 1 milhão se for 1 megabit. Se for 15 mega, 15 milhões de bits. Só que aqui, ó, a gente está falando de terabits. Tera é trilhão. Então, são trilhões de bits a cada segundo. Se você for comparar, então, a tua internet de casa é muito mais, mas muito mais lenta do que a velocidade que um backbone desses é capaz de transmitir. São vários terabits por segundo, tá? Bom, é bom saber, então, que em nível mundial, o planeta, né? Ele tem vários cabos feitos de fibra ótica interligando os vários continentes. Só no Brasil, por exemplo, tem 4 backbones que cortam o nosso país e levam os dados da maioria das cidades inicialmente em direção aos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, gente, partem vários backbones em direção à Europa e também em direção à Ásia. Eles atravessam o Pacífico. Vocês vão querer me perguntar assim, tá, mas como é que... Isso é cabo. Cabo é um fio, né? E é mesmo. E eles assentaram o cabo por milhares de quilômetros. Os cabos, eles afundam, então eles ficam no leito do oceano e vão de um continente ao outro, transmitindo os dados. Claro que se for no continente, eles enterram de 2 a 4 metros de profundidade, faz uma vala e enterra o cabo para não ter problema, né? De alguém romper o cabo. Mas no oceano, eles simplesmente afundam e ele fica lá embaixo, tá bom? Caso vocês nunca tenham visto, né, um backbone, um cabo de fibra ótica, ele é assim. Pode até ver, esse cara aqui, ó, já está assentado no leito do oceano, né? Gente, você pode ver aqui, ó, o miolo do backbone é feito de cabos de fibra ótica. Não sei se um dia vocês já tiveram a oportunidade de estudar, a fibra ótica é algo bem diferente do trivial. Por exemplo, a fibra ótica é feita de fios, mas não são fios de cobre. Os fios de cobre transmitem elétrons, eletricidade. A fibra ótica transmite raios de luz. Portanto, na verdade, a fibra ótica é feita de um material derivado do vidro. Ela é transparente e dentro dela um raio de luz percorre a fibra e vai de um lado até o outro, transmitindo os dados, né? Tá bom? São várias fibras óticas no miolo. E como a fibra ótica é muito sensível, ela é muito frágil, né? Qualquer puxadinha rompe. Então o cabo, o backbone, ele é todo reforçado. Tem Kevlar, tem camadas de plástico assim, ó, para evitar a infiltração de água, cabos de aço para dar peso para ele afundar e por fim uma camada externa de borracha, também para evitar a corrosão, né, do oceano, que é água salgada. Então ele é todo um sanduichão, mas lá dentro é que está a fibra ótica. Se vocês estão com dificuldade de imaginar isso aqui, ó, cortado, né? Teria mais ou menos esse tamanho. Então lá no miolinho é que estão as fibras óticas
E isso aqui é um backbonão, né, que vai de um continente ao outro. Realmente, na prática, transmite os dados da internet. E vocês achando que era satélite? Fala a verdade. Quando vocês pensam assim, poxa, eu mando um e-mail daqui do Brasil para alguém que está na Europa, por onde que esse e-mail passa? Será que vai por satélite? Gente, até pode. Mas o satélite, pelo que vocês talvez conheçam, tem algum problema? Né? Quando a gente pensa em transmissão de dados por satélite, é melhor ou seria pior do que fibra ótica? Me diga, me dá um retorno aí. Satélite é melhor que fibra ótica ou pior? É mais rápido ou mais lento? O satélite transmite ondas de rádio. A fibra ótica transmite raios de luz. Quem é mais rápido? A luz? Não existe nada, absolutamente nada mais rápido na natureza do que a luz. Então, só por fator velocidade, a luz é milhares, milhões de vezes mais rápida do que uma onda de rádio. Primeiro ponto. Segundo, a onda de rádio que é usada pelo satélite, ela viaja exposta à meteorologia, né? A onda de rádio é colocada na atmosfera e é enviada da superfície da Terra até a antena do satélite e volta. Ocorre que no meio do caminho tem um monte de coisas ali que atrapalham a passagem dessa onda. Por exemplo, montanhas altas, nuvem, chuva, vento forte e tempestade elétrica. Isso tudo, gente, quando a onda de rádio, né, do satélite passa por uma nuvem, por exemplo, que esteja com tempestade, se der um raio, a onda de rádio vai ser deturpada. Então você está enviando um sinal que quando passa pela nuvem, muda tudo. Quer dizer, tem que parar e retransmitir. Mas se der um raio de novo, vai dar problema de novo. Quer dizer, o satélite é horrível para transmitir dados de computador porque ele sofre muita interferência. Talvez vocês não saibam, mas a fibra ótica, ela é praticamente imune a qualquer tipo de interferência. Zero. Então você transmite raios de luz aqui e nada atrapalha. Nada. Né? Ela é toda protegidona e, além de viajar numa velocidade muito maior, ela é totalmente protegida de alterações no meio do caminho. Quer dizer, é a tecnologia mais avançada, mais moderna que tem de transmissão de dados. Tá? Se vocês tiverem também curiosidade, tá, mas quantos backbones existem hoje em dia no planeta? Centenas. São mais de 200 backbones implantados pelo planeta inteiro. Então, quase que todas as regiões já estão interligadas por esses backbones, né? O que é ótimo, que eles são o meio mais rápido e confiável de transmissão de dados. Me dá, porque eu tô com vergonha de perguntar, mas vocês entenderam, gente? Se cair alguma pergunta, o que é backbone? As espinhas dorsais da internet, né? Uma infraestrutura totalmente ligada à transmissão de dados. Tem que lembrar que quando fala em backbone, você está falando de fibra ótica, né? Que viaja milhares de quilômetros, interligando todos os continentes, e a velocidade de transmissão é bem alta. São as coisas que eles provavelmente vão cobrar de vocês, tá? Isso aí. Aqui eu já mostrei, né? Não precisa mais. Bom, outra coisa que nós realmente precisamos conhecer, eu tinha dito para vocês que hoje a aula vai ser toda em pedacinhos. A gente aprende uma coisa aqui, outra coisa ali, né? Depois vamos tentar juntar todas as peças, ok? Mas, gente, outro ponto, assim, muito importante dentro do contexto de noções sobre a internet é vocês passarem a compreender, né? Tentem prestar bastante atenção, que isso aqui é a base, são os fundamentos importantes para a gente dominar a internet. Chama-se modelo de rede cliente-servidor, para vocês entenderem melhor do que se trata. A internet é um meio de comunicação, certo? Portanto, através da internet, computadores podem trocar dados entre eles. Bom, mas vocês acham que para que um computador converse com outro, é preciso adotar algumas regras ou é sem regra? Vai do jeito que der. O que vocês acham, gente? Para que dois computadores, lembrando, um computador é uma máquina extremamente inferior ao ser humano. Nós temos inteligência. O computador tem habilidade matemática, mas ele não é inteligente. Né? O computador comparado ao nosso cérebro é incrivelmente inferior.
Então me digam, se às vezes para seres humanos conversarem, já é necessário que a gente adote certas regras, né? Quando eu falo, você ouve, quando você fala, eu ouço, né? Enquanto você está explicando, eu procuro prestar atenção, essas coisas assim. Será que na internet também é necessário utilizar algumas regras? Sim, e essas regras, chamadas regras de comunicação, costumam ser agrupadas formando um modelo de rede, tá bom? Esse modelo de rede, o modelo de rede que é adotado pela internet é denominado modelo cliente-servidor. Só um minutinho, tá? Cliente-servidor. Vamos dar uma olhadinha para entender melhor. Olha só, a gente sabe que a maioria dos serviços da internet funcionam baseados em dois tipos de computadores. Gente, os computadores que operam como cliente e os outros que operam como servidores, tá? Então, quando a gente fala de internet, existem dois tipos de máquinas. Eu não estou falando assim, dois tipos de máquina, celulares e computadores. Não. Considerando todas as máquinas, todos os dispositivos que acessam a internet, eles têm dois tipos de comportamento. Ou aquele dispositivo opera como se fosse um cliente, ou ele opera como se fosse um servidor. E olha como é fácil entender a diferença. É denominado cliente qualquer computador, ou celular, ou tablet, qualquer dispositivo que solicita um serviço na internet. Viu, gente? Guarda aí, ó. É denominado cliente, portanto, todo equipamento conectado à internet que não tenha a capacidade de resolver, de fazer sozinho uma atividade. Os clientes são máquinas modestas, são máquinas menos capazes. Então, por exemplo, uma característica bem nítida, né, de qualquer cliente é que ele não consegue fazer um serviço. Por exemplo, uma máquina cliente não sabe enviar um e-mail. Uma máquina cliente não sabe acessar uma página. Uma máquina cliente não sabe abrir um vídeo, não sabe receber um e-mail, não sabe mandar uma mensagem de instantânea, né? O cliente é uma máquina incapaz de realizar uma tarefa por ele mesmo, ok? Sendo assim, como o cliente não sabe realizar a tarefa, ele solicita que alguém realize a tarefa por ele, ok? Clientes, portanto, são computadores que não têm autonomia para realizar serviço. E se vocês puderem me ajudar. Sabendo então que o cliente é uma máquina mais limitada, ele não sabe realizar sozinho uma tarefa, ele tem que pedir para alguém fazer por ele. Quem é que faz? Para quem ele pede, gente? Para os servidores, exatamente. Servidor é o oposto do cliente. O servidor é uma máquina extremamente capaz. Normalmente é uma máquina mais robusta, com mais memória, mais poder de processamento. Normalmente é uma máquina maior também e que tem a capacidade de realizar tarefas na internet. Um servidor é capaz de mandar um e-mail, de abrir uma página ou de enviar a página para o cliente, pelo menos, de fornecer um vídeo, né? Os servidores é que têm essa característica, tá? Portanto, o servidor é o computador que recebe a solicitação dos clientes e as executa. Ele é capaz de fazer as tarefas. Então é bem nítido, né? Você não sabe fazer nada, você sabe. Você pede para ele, ele faz e te atende. Então você é o cliente que quer ser atendido e você é o servidor. Você vai servir aquele outro cara. Então, se vocês lerem, e vocês vão ler isso muito em prova, quando vocês virem os nomes cliente e servidor, gente, não pensem em seres humanos. O cliente não é o cliente de uma loja, o servidor não é um servidor público. São máquinas, são computadores da internet, onde cada um desempenha uma tarefa bem distinta, né? Esse pede, esse trabalha. Joia? E vejam se dá para enxergar então dessa maneira. Cliente, servidor, onde é que fica nessa jogada? Onde é que ficam os usuários? Nós, né? Ela tem um computador em casa, eu tenho o meu, ela tem o dela e assim por diante. Quando nós estamos usando o nosso computador de casa, ou até mesmo às vezes do trabalho, acessando a internet, esse computador é visto como cliente ou servidor? O que vocês acham? Cliente. Cliente é a máquina do usuário.
Então, se você está tentando mandar um e-mail, acessar a internet, navegar na internet, fazer uma pesquisa no Google, pagar uma conta, etc., o teu computador, nesse momento, opera como cliente. É sempre a máquina do usuário. Notem que costuma ser uma máquina mais modesta. O servidor, por outro lado, é uma máquina remota. Você vê o servidor, ele está longe de você, ele está lá na internet, em algum lugar do planeta, mas ele fica 24 horas por dia ligado e normalmente é uma máquina mais robusta, tá bom? A finalidade é, o cliente envia as solicitações de serviço, o servidor recebe o pedido, realiza a tarefa e normalmente devolve para o cliente os resultados. Tipo, o cliente pede para o servidor mandar um e-mail, ele envia o e-mail e manda uma resposta, enviei. O cliente pede uma página, o servidor entrega a página para ele, a página abre aqui e ele navega. Né? Qualquer coisa que você faça na internet, pelo menos a maioria das coisas, seguem ao modelo cliente-servidor, bem distinto. Uma máquina que pede, outra que trabalha. Tem coisas que eles podem cobrar de vocês, viu, gente? Por exemplo, regra básica, onde tudo começa. Essa é a primeira regra que eles tendem a transformar em pergunta de prova. Quando um usuário está acessando a internet, onde tudo começa? Vamos lá, vou sugerir. Primeira coisa, o cliente envia a solicitação ao servidor, ele realiza a tarefa e devolve os resultados. Portanto, 1, 2, 3. Ou será que seria o contrário? Primeira etapa é o servidor manda os resultados. Aí, número 2, o cliente manda a solicitação. E, por fim, o servidor faz a tarefa. Acho que aqui não encaixa, né? Então, eu acho que é bem fácil entender. Tudo sempre começa na internet do lado do cliente. O cliente é a máquina que inicia uma transação. Ele é obrigado a dar início. Se ele não pede, o servidor não faz. O servidor é uma máquina que fica 24 horas por dia ligado, mas ele é uma máquina passiva. Enquanto ninguém pede para fazer alguma coisa, ele não faz nada, ele fica lá ocioso. Vem um pedido, ele realiza, tá? Então sempre assim, tudo começa do lado cliente. E a última coisa, daí a gente já corta o vídeo aí, isso aqui, gente. Existem 3 regras bem importantes que raramente, eu vou confessar para vocês, raramente eles transformam numa pergunta única. Em geral, isso aqui vem velado, vem implícito nas questões de prova. Então é importante você saber, apesar de não esperar assim, ó, não esperem que eles vão criar uma questão só sobre isso. Na verdade, isso aqui vocês vão usar dentro de embutido numa outra questão maior, tá? Existem 3 regras ligadas ao modelo cliente-servidor. A regra número 1 é a seguinte, dá uma olhada aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer na forma de desenho, que é mais rápido. Eu pergunto para vocês, gente, um cliente pode solicitar um serviço a um servidor? Isso é uma pergunta. Pode ou não pode? Gente, não só pode, como é o que se espera, né? Então, isso é uma regra totalmente viável e é o que se espera realmente que ocorra na internet. Regra número 2. Dá uma olhada aqui, ó. Na opinião de vocês, uma máquina servidora pode solicitar um serviço a um outro servidor? Servidor pode pedir ajuda, pode pedir uma complementação, pode pedir ajuda mesmo, esse é o nome, né? Para um outro servidor, eles agirem em modo colaborativo, de forma a realizar uma determinada tarefa? Pode ou não pode? É assim, algo assim, muito esquisito, muito estranho, ou dá para imaginar que isso aconteça? Não só pode, como é muito comum isso aqui acontecer, inclusive, no e-mail. Quando você manda um e-mail para outra pessoa, digamos, você tem uma conta de e-mail no Hotmail e a outra pessoa tem conta no Gmail. Se você mandar um e-mail, vai haver uma troca de mensagens entre servidores que estão no meio do caminho. Ela manda para o servidor dela, o servidor dela manda para o servidor dela agora, que daí entrega a mensagem. Então isso aqui é totalmente comum, viável e aceitável. Agora olha essa terceira regra aqui, ó, a última. Vamos lá, vamos juntar as pecinhas. O que é uma máquina cliente? É um computador
menos capaz. Por exemplo, os clientes não são capazes de realizar uma tarefa. O cliente não sabe fazer coisas na internet, ele sabe pedir. Então, como esse cliente não sabe fazer alguma coisa, ele pede que outro cliente, que da mesma forma que ele não sabe fazer nada, a não ser pedir, faça o serviço por ele, gente. Tem como dar certo? O que vocês acham? Não, e realmente isso não vai dar certo. Então, essa regra é bom vocês levarem em conta. Na internet, segundo o modelo de rede cliente-servidor, duas máquinas clientes não conversam diretamente entre si. Um não pode pedir ajuda para o outro, porque o outro não ajuda. Ele não tem como fazer isso. Então, por exemplo, né, eu citei a situação de um e-mail. Ela, por exemplo, mandando um e-mail para outra pessoa. Ela tem uma máquina do tipo cliente e o destinatário também. Vocês acreditam que um e-mail é enviado entre clientes? Ela envia o e-mail diretamente para o destinatário? É assim que funciona? Não, né? Então como é que funciona? Assim, ó. Você tem um cliente, o remetente da mensagem, e do outro lado, o outro cliente, que seria o destinatário. Só que entre eles, gente, é obrigatório que existam dois servidores. Aí a mensagem é enviada para cá, inicialmente, esse servidor atende a este cliente, esse e-mail é enviado para o servidor do destinatário, que finalmente entrega para ele. Então veja que no meio do caminho, ó, no caso do e-mail especificamente, tem que ter dois servidores. Não pode acontecer comunicação direta, tá? Então, são coisas que às vezes a gente não se dá conta, né? E você lê questões de prova, eles transformam em frases, você tem que pescar dali se o que ele está descrevendo é possível ou é impossível. Então, guardem essas regrinhas, elas são úteis, né? Vão ser úteis, com certeza, para vocês, tá? E, ó, última parte ligado aí a esse contexto, existem hoje em dia vários tipos de servidores. Servidor, a máquina que realmente trabalha na internet. Vê o que vocês conhecem a respeito, gente. Por exemplo, o que vocês pensam que seja um servidor web? O que ele faz? Servidor web, não sei, acho que dá para ver aqui. O servidor web, ó, o que ele faz? Ele hospeda páginas web, ele guarda páginas web dentro dele. Como nós teremos uma aula, é a próxima aula inclusive, sobre navegação web, eu hoje não vou me aprofundar muito, tá? Mas guarda aí, né? Se você lê numa questão de prova, considere um servidor web. Pô, na hora um servidor web é uma máquina, um servidor, cuja finalidade é guardar dentro dele páginas de internet. Quando o cliente solicitar a página, ele devolve, entrega a página que foi solicitada. E você navega, tá? É isso que ele faz. Servidor de e-mail, tem dois tipos. O servidor que envia mensagens e outro que recebe. Nesse caso aqui, gente, quem é o servidor de envio? Me ajuda? Esse é o servidor de envio. Esse, obrigatoriamente, seria o servidor de recebimento. O e-mail está sendo enviado daqui para cá. Então, esse cara faz o início da viagem, né? Ele envia o e-mail para frente. E esse aqui entrega o e-mail para o destino. Então, esse seria chamado de servidor de recebimento e esse aqui de envio. Portanto, servidores de e-mail tem dois tipos. Aqueles que só enviam, só servem para isso, só ficam enviando. E aqueles que só recebem, tá? Mais para o finalzinho da aula a gente vai ver ali bem mais distinto como é que funciona isso, ok? Depois, ó, se vocês virem numa questão de prova, o que é um servidor FTP? Facílimo. Servidor FTP é aquele que guarda no disco rígido dele qualquer tipo de arquivo e ele permite a transferência, ele envia o arquivo para quem solicita, que seriam os clientes. Então, o servidor FTP é uma máquina que deposita, né, dentro dele vários tipos de arquivos, dos mais variados, e quando um cliente estiver interessado em baixar aquele arquivo, o cliente solicita e ele devolve a informação, tá? Outro aqui que é bem fácil, hoje em dia, nossa, vocês devem estar super acostumados. Servidor de chat, que permite a troca de mensagens instantâneas, né? Entre dois clientes, o servidor de chat entrega as mensagens de um para o outro e do outro para um. Quando vocês conversam pelo WhatsApp com uma pessoa, um amigo, vocês acreditam que a troca de dados ocorra assim?
ou ocorre assim, gente, ó. O que vocês acham? Quando a gente está conversando a 1000 por hora ali com um amigo, via WhatsApp, por exemplo. É isso que ocorre? Entre você e o seu amigo tem o servidor do WhatsApp permitindo a troca de dados? Claro que sim. Né? Isso são conceitos, né, usados na internet. Tá bom? Bom, acho que deu para entender, né? O conceito ali, as diferenças entre um e outro. Então tá. Tá doido comigo? Vamos dar uma paradinha? A gente já volta, tá, gente? Só um minuto.